Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos. Mais uma semana, mais um convidado. Se estão a assistir no YouTube, clica no like, clica no sininho, ativem as notificações para receberem o vídeo assim que ele está disponível e venham aos comentários. Sabem que eu passo sempre aqui nos comentários também. Tem o Patreon, que está a crescer, onde tem ofertas mensais, digo eu, de bilhetes para espetáculos. Já houve malta a ir assistir aos espetáculos, neste caso o meu e da Catarina, não prometemos para mais ninguém, que ganharam os bilhetes exatamente por serem patronos. Livros dos autores que passam por aqui. Temos um canal de Telegram, vale a pena. Há partilhas muito engraçadas que são lá feitas. Portanto, é aqui mais uma oportunidade de se juntarem a esta comunidade. E já sabem, tudo o que é plataformas de áudio, Spotify, iTunes, Chromecast, não é? Google Cast, achei a Google Cast. Como é que se chama? Google Podcast, é isso. Pronto, tudo onde vocês podem meter os ouvidos, dá para ouvir também. Ora bem, o meu convidado de hoje é psiquiatra. Já tínhamos trocado algumas mensagens e algumas ideias nas redes sociais. Traz um tema que ainda não passou por aqui, mas que também já tinha sido pedido, lá está, por vocês, e que se calhar nos dias de hoje, eu não sei se é um pouco desvalorizado ou não, vamos tentar perceber, até pela era consumista e digital em que vivemos. Trabalha no Hospital de Santa Maria nas áreas das doenças de comportamento alimentar, anorexia nervosa, bulimia, binge eating ou ingestão compulsiva. É o Tiago Duarte. Obrigado, Tiago, por teres vindo. Bom dia. Maravilha. Era um convite que já tínhamos falado da hipótese de vir cá e eu acho que pronto, que neste momento fazia sentido. Porque é engraçado, porque pouco antes de te convidar para vir cá, uma amiga com quem eu estava a falar, e ela começa-me a falar exatamente de ter este registro que eu comecei a associar. Mas isto se calhar é uma compulsão. Uma compulsão alimentar. Mas primeiro do que isso, vamos tentar perceber aqui uma coisa. Eu lembro que idade é que tu tens? Estou com 33. É uma criança. Olha, nos anos 80 e 90, eu até digo mais nos anos 90, tu tinhas aquele conceito de moda da Kate Moss, que era super magra, era um... Super skinny ali. Meu, esquece, todas tipo, com ar bué da doente. Todas com ar muito doente. Mas esse período, anos 90 e 2000, falava sobretudo em anorexia e depois... Eu lembro de ouvir o conceito da anorexia, adolescente, e depois, mais tarde, bulimia, e eu sei, então, mas há mais coisas. Afinal, mas o tema é muito mais complexo do que isso. Sim, claramente. E disseste bem, nos anos 80, anos 90, de facto havia muito esta pressão para a magreza, que atualmente até já nem é bem assim, tens outras pessoas tipo Kim Kardashian e assim, que é quase um oposto, não é? E portanto até pode ser protetor. Mas de facto na altura, ou seja, a pressão existe sobretudo sobre as mulheres, não é? Tem muito mais pressão face ao corpo, face a conceitos estéticos, face ao impacto que o corpo tem no dia-a-dia delas, comparado com os homens. Os homens habitualmente não têm, ou pelo menos não sentem tanto essa pressão. Sim. Tanto que a proporcionalidade é de 10 mulheres para 1 homem temos doenças de comportamento alimentar no geral, na maioria. E esse homem até deve ser super desvalorizado. E habitualmente é desvalorizado, tem um impacto muito maior porque ninguém valoriza a percepção que ele tem sobre o peso e portanto tu dizias uma coisa importante que é a parte da comunicação social e a parte das redes sociais e a parte do impacto até das campanhas publicitárias, do foco que é dado ao corpo da mulher, sempre foi muito grande e a pressão foi sempre para a magreza, ou seja, magreza era sinónimo de sucesso, de subir no ranking social, de aumento de parceiros afetivos ou sexuais, do aumento das possibilidades de emprego, versus uma pessoa que teria excesso de peso ou alguma gordura a mais, era sempre preterida, não tinha tantos parceiros, não se envolvia com outras pessoas, não construía família, e portanto isto era a base do conceito. Sim. Portanto, elas tentavam a tudo e a todo o custo as dietas. Portanto, tu tinhas aí as duas versões, então, que era a anorexia, sim, não é? Da pessoa super magra, sim. Que nunca se via bem, não é? Ao espelho, aquela ideia clássica de olhar-se ao espelho e ver-se sempre gorda e quando não é. Sim. Não é? E tinhas o outro lado, que é a bulimia,
só que há aqui uma ideia. A bulimia leva à magreza também extrema ou é mais disfarçável? Ok, então é o seguinte. Começando pela anorexia. Sim. A grande se fizéssemos assim uma metáfora, era como se as pessoas com bulimia fossem umas anoréticas frustradas. Ou seja, elas tentam ser muito magras, mas não aguentam. Ok. E isto tem a ver depois com características basais da personalidade que são mesmo diferentes. Ou seja, portanto, tu estavas ao exemplo, Kate Moss. Portanto, eu quero ser muito magra e, portanto, quero ser semelhante a ela. E, portanto, tenho um IMC, que é o índice de massa corporal, que é a proporcionalidade entre o peso e a altura, de 25. Portanto, eu tenho relativo excesso de peso. Portanto, a partir dos 25 é considerado excesso de peso. E, portanto, vou decidir tentar emagrecer. E começo uma dieta. E ao pequeno almoço como bebo só um leite da vaca. Não é? E depois, à meia da manhã, consigo comer só 2 uvas. E ao almoço como um wrap. E à tarde, não lancho. E chego à noite, estou cheio de fome. E como estou cheio de fome, vou comer muito. Porque tenho que compensar tudo o que não comi durante o dia. Mas depois e o discernimento é muito baixo. Portanto, nós quando estamos inclusive disto às pessoas, não devem ir ao supermercado quando têm fome. Exato. Porque acabam a trazer doces e chocolates e coisas que não precisavam trazer, precisamente porque estão com fome naquela altura. E é o que acontece ao final do dia. E atualmente, com o Uber Eats e aplicações no telemóvel, mais a pessoa manda vir 2 pizzas, mais 4 garrafas de Coca-Cola, mais 3 hambúrgueres, e manda vir tudo. E come aquilo tudo naquele momento. Depois, como é óbvio, sente muita culpa. E essa culpa pode ser convertida em comportamentos de purga, que é portanto, induzir o vómito, ou tomar laxantes, ou fazer exercício físico extremo. O que acontece é que, mesmo fazendo estes comportamentos, ela, como comeu tanto, estou a dizer ela, porque são mais habitualmente mulheres, mas até eu estou a preferir ela a pessoa, até eu estou a preferir os homens, porque de facto são muito menos, mas os que surgem, até é mais difícil às vezes de abordar isto, precisamente pelo impacto ou não que o corpo tem. E portanto, acaba por tentar induzir o vómito, mas mesmo vomitando, fica alguma comida no corpo. Não consegue vomitar as pizzas todas que ingeriu. E portanto acaba por manter o peso. E portanto acaba por não ser tão percepcionado pelas outras pessoas. Inclusive, desde que começam os sintomas até aparecer na consulta, às vezes são 3 anos. Pelo menos é a média a nível europeu, é de 3 anos até virem à primeira consulta. É algo que fica ali, que se consegue disfarçar. Claro. Inclusive o Seinfeld tinha um episódio sobre isso, em que o George Constanza começou a namorar com uma rapariga que era muito bonita, bastante magra, ia jantar fora com ela, e ele, sempre que ia jantar fora, ela saía da mesa e voltava a passar imenso tempo. E uma vez ele tentou ir à casa de banho perceber, ela ia vomitar. E portanto ficava super chateado porque não só iam a restaurantes caros, como ela não tinha a comida de lá dentro do corpo mais do que 5 minutos. Se é para mandar para o lixo, mais valemos um restaurante barato. Exato. Portanto, ele ficava muito chateado e o episódio é sobre isso. Ou seja, é mais fácil de esconder. Mas depois isto passou destas duas para estas questões do binge eating, ingestão compulsiva e mais aqui outro, se calhar um conjunto de conceitos. Sim. Agora, isto provavelmente já existia. Já existia. Só que não tinha... Era um nome. Seria isso? Sim. Como, por exemplo, a perturbação obsessiva compulsiva também já existe há muito tempo e demorou algum tempo até se conseguir ir percebendo. Sim. Precisamente porque para se perceber as coisas é preciso haver quem tenha interesse em estudá-las. E acaba por ser uma doença que, apesar de tudo, não é tão prevalente como uma depressão ou como uma doença bipolar ou tão impactante como uma esquizofrenia. Portanto, as pessoas acabam por não fazer tanta investigação sobre isso. Sim. Ao longo dos tempos, à medida que foram também feitos avanços a outras doenças, começou a haver mais espaço para estas doenças menos exploradas começarem a ser exploradas. E o que acontece? A anorexia é muito fácil de identificar. Nós vemos uma pessoa extremamente magra, nós dizemos vem cá comer a casa e ela não come, percebemos que há ali alguma coisa errada. A bulimia não é tão assim e portanto ia passando entre os pingos da chuva. As pessoas não davam tanto foco a isso. E inclusive foi só em 1980, ali mais ou menos, 79, 80, em que um escocês que trabalhava em Londres começou a fazer um estudo com anoréticas e percebeu que algumas anoréticas vomitavam. Ele achava que a maioria delas só restringiam e por isso é que tinham pouco peso, porque não comiam. Mas algumas comiam o que as outras comiam, algumas até comiam um bocadinho a mais, mas depois vomitavam. E como vomitavam, isto causava-lhe um grande stress físico. Inclusive, como tens o ácido clorídrico do estômago, as mãos ficavam todas deterioradas e há um sinal que até se chama sinal de Russell, em termos médicos, que advém desse homem. Que é se os calos começam a ficar com lesões do ácido do estômago. Se tu vomitares a todas as refeições, de facto tem um impacto muito grande nas unhas, nos dedos. E, portanto, ele na altura teve a sorte de que uma dessas doentes era médica. E então tinha alguma abertura para falar com ele sobre isto e começou a explicar, de facto, este comportamento do eu restringo, como vomito. E ele começou a tentar
fez um pool de outros doentes, começou a perguntar lá à volta se havia pessoas que também vomitavam e tentou caracterizar esta amostra. E foi a primeira vez que se caracterizou essa amostra com 30 pessoas e percebeu-se que elas de facto eram diferentes. E de facto são diferentes na base. As pessoas que vomitam das pessoas que não vomitam. Há uma diferença muito grande. Ok, então e o que é esta história do binge? Do binge eating. Sim. Até explicar melhor que era, não é as pessoas que vomitam e as pessoas que não vomitam. É as pessoas que têm um binge e as pessoas que não têm um binge. O binge é uma sensação de descontrole. Ou seja, eu decidir que vou ao frigorífico comer uma taça de gelado e coloco 3 ou 4 bolas numa taça e ao final de acabar essa taça concluo, não, vou lá tirar mais um pouco. Portanto, o litro de gelado desaparece. E a pessoa não consegue evitar isso. E não só desaparece esse litro de gelado, como tem que ir comer mais coisas. Sente mesmo uma necessidade. E no fim de acabar essa necessidade, acaba por sentir-se muito mal. E então, aí é que é a diferença do binge eating e a bulimia nervosa, é que na bulimia nervosa essas pessoas vão arranjar uma maneira de compensar isso. E por isso o peso até se mantém normal. No binge eating ficas só com a culpa, é isso? Ficas só com a culpa, sentes-te mal, e acabas por ficar com excesso de peso. Porque a comer tanto, em longos períodos e sem fazer nada para compensar, o peso vai aumentar. Portanto, essas pessoas habitualmente têm algum grau de obesidade. Okay? E, portanto, o que acontece é que estas pessoas que têm binge são diferentes das pessoas que têm uma restrição, como as anoréticas, porque as anoréticas conseguem ser muito rígidas, muito conscienciosas, muito perfeccionistas. Assim, o protótipo seria a miúda que anda no balé, que é a melhor aluna da turma, que quer ir para a medicina. Portanto, é muito, muito rígida e encontra um período da vida em que há algum stress, ou alguma coisa com os pais, ou uma doença de um familiar, ou um problema exterior, ou a pandemia, ou, portanto, algum stress externo ou interno, em que ela, por algum motivo, entra numa dieta e percebe que essa dieta funciona para lhe dar alguma sensação de controle e de satisfação. E pois, era isso que eu ia perguntar. Porquê é que a comida surge aqui como o fator? Não é? É a base, a compulsão de todas, que é transversal à bulimia, à anorexia, ao binge eating. O que é que a comida... Porquê é que é a comida? Ok. Há vários motivos que podem explicar o porquê de ser a comida. Em primeiro lugar, a comida é uma coisa social. Nós combinamos ir beber um copo, tomar um café, lanchar, jantar. Inclusive, nós não dizemos a pessoa, olha, aparece lá em casa às 10 da manhã para conversarmos. Nós dizemos, aparece às 10 da manhã para beber um copo, ou para beber um café, para tomar um pequeno almoço, fazer um brunch. Portanto, há imensos conceitos todos à volta da comida. Inclusive, os eventos sociais são baseados nisso. Um casamento tem comida, uma festa de anos é um jantar, é um almoço, é um lanche. Não é só, vem lá aos meus anos, só para conversarmos. Não, é pressuposto haver comida. E, portanto, a comida acaba por ter um efeito também social. E essas pessoas, sobretudo nos quadros de anorexia, acabam por começar a isolar-se muito. E esse foco de isolamento acaba a fazer com que elas se sintam muito solitárias, que ninguém as compreende, que os outros não estão lá para elas, e isto reforça a ideia de que se eu for comer e eles não perceberem o que é que está a passar comigo, vão tentar perceber o que é que se passa, e ao tentarem perceber o que é que se passa vão dizer que eu tenho que comer e portanto eu não posso comer com eles, e portanto acabam a ficar fechadas no quarto, arranjam desculpas para não comer, etc. Do outro lado, as pessoas com o binge são pessoas que de base são mais impulsivas. Há um bocado falávamos, portanto, chama-se ingestão alimentar compulsiva, mas o próprio compulsivo não é muito bem aplicado porque há uma diferença entre um impulso e uma compulsão. A compulsão tu não queres fazer aquilo. Dizes, pai, não vou beber. Depois bebe. Aí, o impulso não, eu bebo. E depois, agora bebi. Não é? É uma diferença muito grande. E as pessoas que têm anorexia nervosa estão mais próximas da compulsão. Às vezes não aguentam e acabam por comer. Senão faleciam. A bulimia acaba por ser as duas coisas. Acaba por ser um impulso. A pessoa tem um impulso, arrepende-se e vai fazer um comportamento compensatório, quase como se fosse uma opção compulsão, mas sente que é diferente porque não há um sofrimento interno. A pessoa está a ver televisão e diz, vou comer, ou chateei-me com o meu namorado, chateei com a minha namorada, houve uma discussão no trabalho e portanto chego a casa e eu preciso me sentir bem. Portanto, abro o gelado e como o gelado todo. E nesse momento não há uma compulsão. É um impulso. Ou seja, decido vou comer, depois é que há o comportamento compensatório. Tem a ver, o facto de se usar a comida tem a ver também com a ideia de controle, que é algo que tu supostamente achas que podes controlar. Sim. Sobretudo na anorexia. Sim, porque a ideia... Já que eu não controlo nada na minha vida, ao menos nisto eu sou impecável. Porque, portanto, eu sei as gramas, há pessoas que pesam as gramas e depois pesam as fezes, assim num grau já muito grave, não é? Quase psicótico. E portanto há esta sensação de grande controle, e por isso é que são pessoas que são muito perfeccionistas, muito conscienciosas, muito pontuais, muito rígidas,
E, portanto, tem tudo a ver com o controle. Tem tudo a ver com o controle. E o binge eating tem tudo a ver com o descontrole. Exato. Tanto que habitualmente há estas pessoas, assim, estou a fazer um protótipo, mas as pessoas que têm um binge eating ou uma bulimia têm múltiplas relações, não conseguem manter uma relação durante muito tempo, têm vários empregos, alguns também têm consumo de outras substâncias, de canabinoides, de álcool, etc. Portanto, o que caracteriza aquilo é o impulso, é o fazer e depois pensar. Sim. Que não é necessariamente mau em alguns componentes da vida, mas se atinge um ponto patológico, em caso de sofrimento ao próprio ou aos outros... Mas isto, lá está, como qualquer questão relacionada com uma perturbação da ansiedade, não tem nada a ver com o objeto em si. Portanto, isto não tem nada a ver com a comida. Não tem nada a ver com comida. Nem tem nada a ver com o ser magro ou com o ser gordo, no sentido em que isso é o teu objeto, mas a questão está muito para além disso. Tal e qual. Tanto que o tratamento não é só dizer ficas internada, nós damos-te comida e estás curada. Sim. Não é. Porque isto é um fator relacional, tem a ver com a sensação de controle. O controle pode ser colocado noutra esfera da pessoa. Inclusive, isto até é bastante biológico. Por exemplo, os modelos, se nós quisermos fazer estudos de anorexia em modelos animais, agarramos em ratinhos e metemos numa jaula. E damos comida muito poucas vezes e pomos uma roda, aquelas rodas dos hamsters. Sim. E eles, apesar de não terem comida, agarram-se à roda e ficam continuamente a andar na roda. E acabam por morrer por cansaço extremo. E isto é um modelo que foi desenhado em termos biológicos para a anorexia. Sim. Portanto, parece que, na ausência de comida, há uma altura em que já não nos lembramos que temos que comer. Inclusive, acontece, pessoas que não têm anorexia, não conseguem comer o almoço, entretanto, parece que já não têm fome. Sim. E dizem, eu deveria de comer, mas nem têm fome. Portanto, há uma altura em que ele salta e eles, de altura, já nem sequer sentem fome. Sim. E acontece o oposto nos quadros das bulimias e do binge eating. É que, basicamente, no binge eating, o que é feito é, portanto, o modelo dos animais seria, coloca-se um ratinho numa jaula, dá-se comida muito intermitentemente, mas quando se dá água, a água tem açúcar, imenso açúcar. E, portanto, eles ficam muito hiperativos. Causa-se muito stress, música, barulhos, infligir dor ao ratinho, e outras alturas não se há comida nenhuma, e ele vai lá tentar beber água e não há água. E, portanto, alterna entre ter comida com muito doce, ou não ter nada, ou ter comidas água açucarada. Sim. E induz stress. E isto é um modelo para criar pessoas. Basicamente animais. É quase tortura, não é? É torturar os ratinhos. É torturar os ratinhos. E esta é a percepção que existe quando olhamos para trás das pessoas que têm um binge eating. Houve uma tortura no início da vida. Ou seja, ou tinham maus rendimentos académicos, ou os pais não estavam lá para eles, ou sentiam-se desapoiados, e acabavam por encontrar na comida um refúgio. O que é hoje mais prevalente? Não só hoje, mas como sempre, a bulimia e sobretudo o binge eating. Só que é muito difícil perceber onde é que é o risco entre o binge eating e uma pessoa que gosta muito de comer. Pois, não é? Exato. Porque toda a gente tem que comer. Sim, onde é que está porque acredito, uma pessoa que lide com a anorexia se calhar tem noção que tem um problema. Sim. Ou não? Quase todos têm uma noção que têm um problema, não acham que o problema e não acham que o problema é aquilo que nós achamos que é. Exato. Ou seja, nós achamos que o problema é o não comer em relação com os outros, e eles acham que o problema é apenas serem demasiado controlados. Sim. Mas, por exemplo, a bulimia e o binge eating, as pessoas têm noção que têm um problema? Quer dizer, bulimia se calhar, sim. Quer dizer, qualquer pessoa que come e depois está ali na casa de banho a vomitar bulimia, tem a sim, percepção de que há um problema. Sim, mas o binge eating nem por isso. E até porque é um bocadinho glamorizado. Ou seja, nós passamos para um polo oposto, que é claro que nós temos que aceitar todos os corpos e a livre expressão de cada um, mas às vezes há quase um endeusamento ultimamente da gordura. Como se fosse, não, ela é gorda, não tem culpa nenhuma, ou ele é gordo, não tem culpa nenhuma, é como é e temos que aceitar. Claro que temos de aceitar. Sim. Temos de compreender se a pessoa por acaso é gorda porque tem um binge eating, não é? E que não consegue controlar o que come. Não é? Portanto, não devemos pôr um glamour no... Claro, deve aceitar o corpo, e a base é aceitar o corpo, seja ele de qual forma for, que também eu acho que a base é exatamente essa, é tu aceitares, se tu tiveres essa aceitação, não é? Uhum. E se tu realmente fores uma pessoa que tem uma propensão para ser mais forte, mas que está bem com isso, e que até gosta de comer, mas lá está bem com isso, não é? Que não há aí uma compulsão, nem há nada por trás. Aí é pacífico. Sim, mas é uma opção. É uma opção. Portanto, para ser um binge, tens de sentir que há um descontrole real ou aparente por ti percepcionado. Se tu fores a um casamento e comeres, não sei, meio leitão, mas é um casamento. Ok, comeste meio leitão, mas é um casamento e é naquele momento. Mas agora, todas as noites, chegas a casa e comes meio leitão. Epá, se calhar é muito. Pois, onde é que está a fronteira? Onde é que está a fronteira? A fronteira está na sensação da pessoa que está descontrolado.
Ou seja, aquela sensação... Isto acontece noutros componentes. Acontece com o álcool, acontece com espetáculos, acontece com viagens. Ou seja, a pessoa sentir que se calhar estou a fazer isto não porque quero, mas porque tenho que fazer. Sim. Não é? Eu sou assim, eu tenho que fazer assim. Quando é eu tenho, é diferente de eu gostava. Não é? Sim. E, portanto, o risco é sempre ténue. Inclusive, há quem queira categorizar o binge eating, portanto, ainda falando em termos diagnósticos, o binge eating passar a ser considerado adição à comida. Alterar-se mesmo o nome da doença. Porque, no fundo, é como se fosse uma adição. Só Sim, que é um vício. É um vício. Só que se fosse álcool, portanto, acorda de manhã e bebe uma garrafa de vinho, era claramente disruptivo e era claramente alcoólico, não é? Como é comida, é um bocadinho difícil pôr o risco. E por isso é que os estudos têm sido difíceis de fazer e é difícil angariar pessoas para fazer os estudos. Em Londres estive a fazer um estudo onde basicamente expunhamos às pessoas, mais numa perspectiva de tratamento, expunhamos comidas saudáveis e comidas não saudáveis, e eles tinham um joystick e tinham que todos os dias treinar a escolher a comida saudável em vez da não saudável. E de facto isto depois tinha um impacto positivo. Portanto, eles diziam que depois quando iam aos supermercados, de facto mais facilmente iam aos vegetais do que iam às comidas processadas. E depois, lá está, podia ser um binge eating do bem. Podia. Mas só que isso não tem piada, não é? Inclusive com as crianças nós vimos isso. Mas crianças... isso é porquê? É porque realmente os açúcares e isso também nos libertam a dopamina. Claro, tem um reforço positivo. Tem um reforço. Mas é um reforço. Mas não há aqui outra questão que é esse reforço, não é? Tu quando comes esse tipo de comidas, essa libertação acontece num curto espaço de tempo. Sim. Não é? E então acabas por estar sempre à procura de estar sempre com esse prazer. Com esse prazer, não é? Por isso é que acaba também por se tornar um vício. Sim, é difícil tu ficares viciado em, sei lá, em brócolos, não é? Por muito bons que eles sejam, não dizes, estou deserto para ir comer brócolos, não é? À partida, poderás fazer... Claro que depois, e aí também vem um bocadinho até mais da perspectiva quase anorética, é possível retirar um prazer de uma comida que nós até achamos relativamente saborosa, mas no sentido em que estou a cuidar de mim, esta comida vai fazer-me bem, vai melhorar a minha saúde e, portanto, este almoço é muito bom e sabe muito bem porque eu sinto que estou a tratar de mim. Mas é mais uma coisa metacognitiva, não é tipo imediata, não é de género. Claro que se houver uma comida muito doce ou muito saborosa ao lado, nós preferimos essa outra comida, mas percebemos que fazemos essa escolha com o sentido de protelar o prazer. Ou seja, o prazer vai ser, eu daqui a 2 anos vou estar mais saudável do que estou hoje. Isto me está a fazer bem. Me está a fazer bem, tal e qual. Portanto, aí é o adiar a recompensa. E é nisso que as pessoas com anorexia são exímias. Elas adiam a recompensa uma semana. Portanto, eu não vou comer nada todos os dias e daqui a uma semana peso menos 10 gramas, menos 100 gramas. E aí é patológico. Sim, é isso. Aí não há dúvida. Agora, não me parece que a prevalência tenha aumentado assim tanto. Os estudos que têm sido feitos, parece que, ou seja, o número de anoréticos que havia é o mesmo número que existe atualmente. É mais percepção das pessoas, e por isso é que programas como este e outros são bons para as pessoas perceberem, ok, não estou sozinho e se calhar há solução para este descontrole que eu tenho. Isto é uma doença e tem um tratamento. Não é? E vamos já para aí. No caso da anorexia e bulimia, nos 3, mas agora provavelmente na anorexia, passa por psicoterapia. Sempre. Que pode ser ou não formal. Ou seja, os estudos que foram feitos comprovam que a relação terapêutica é mais importante do que o subtipo de psicoterapia que se está a fazer. Se é cognitivo ou comportamental, se é interpessoal, se é psicodinâmica, se é psicanálise. O importante é estabelecer uma relação terapêutica com uma pessoa e confiar nessa pessoa. Sim. Isso é a parte mais importante. Há farmacologia também envolvida, não? Também há medicamentos que ajudam, sobretudo, a aumentar a flexibilidade. Porque provavelmente isto pode entrar em quadros depressivos também, ou não? Sim, inclusive às vezes é um diagnóstico diferencial. Não é incomum virem pessoas à consulta encaminhadas com uma potencial anorexia e depois eu avalio a pessoa e na verdade que ela tem uma depressão melancólica, que é um subtipo de depressão que é caracterizado por ter diminuição do apetite, mais no sentido de a vida não faz sentido, eu vou morrer, para que é que eu vou comer? É diferente de eu tenho que não comer para a minha vida melhorar. Ok, exato. Portanto, a base é tal coisa, tem que ver com comida, mas a base não é a comida. A base é o que é que aquilo representa para a pessoa. E, portanto, os medicamentos que nós damos, habitualmente, costuma-se dar habitualmente um antipsicótico, não por a pessoa estar psicótica, mas porque aumenta a flexibilidade mental, a capacidade de aceitar, fazer um plano alimentar que lhe permita aumentar de peso, porque depois aquilo é autoperpetuatório. Ou seja, a pessoa funciona um bocado como as pessoas estão em greve de fome. Os primeiros 5 dias é muito difícil, mas depois já está há tantos dias sem comer que o 6º, o 7º e o 8º são mais fáceis do que o 1º, 2º e 3º. Um bocadinho como os ratinhos que ficam a correr na passadeira. E, portanto, nós temos que quebrar esse ciclo.
E a única maneira de quebrar é o peso aumentar. Portanto, é impossível tratar a anorexia mantendo o peso. E acaba por ser quase também uma terapia de exposição, que é expor a pessoa Progressivamente. ao seu desconforto, que só para ela é real, não é? Neste caso, ao desconforto de se ver aumentar de peso e perceber que isso não traz problema nenhum. Tal e qual. Até porque, habitualmente, ou seja, nós somos num sentido. E esse sentido não soluciona os nossos problemas. Portanto, há discussões em casa, a escola está a correr mal e a relação afetiva não está incrível. E a pessoa começa a entrar numa dieta e percebe que a dieta até lhe traz alguma sensação de bem-estar e, portanto, continua pela dieta por aí em frente. Entretanto, passou dos 50 quilos para os 35. Quando chega aos 35, deduzia-se que, partindo da premissa de que se perder peso a minha vida melhorava, que a vida estaria melhor. Mas não está. Só que a certa altura a pessoa está Então, tão agarrada àquilo... Pensa, então tenho que perder mais. Ou perco mais, vou tentar tudo, ou se eu volto para trás, a vida volta a ser como era de antes. Quando, na verdade, de facto, a vida algo está errado na vida, na base, mas esta não é a solução. Exato. Não é a solução. E lá está aí, a história nunca é o peso nem a comida. Isso é a noção de controle, não é? Que acha que está ali a controlar alguma coisa. Aliás, eu conheço pessoas que eu não sendo psiquiatra e psicólogo, como é óbvio, mas eu acho que isto se enquadra mais num quadro de obsessivo ou compulsivo, que é pessoas quando começam a passar por determinadas fases na sua vida de ansiedade ou de trabalho, aparece um desafio novo no trabalho ou muda alguma rotina, começam a pensar assim, e se eu estou mais gorda? E se eu estou mais não sei o quê? E aí eu vejo isso como... Mas é mais a linha ansiosa ou obsessiva, não é? Eu vejo isso num quadro mais obsessivo. Ou seja, porque eu, não sendo as minhas preocupações, mas eu passo exatamente pelo mesmo. Que é, se eu entro num quadro de ansiedade, ou quando eu começo com obsessões novas do género, e será que eu tenho uma doença e não sei? Será que a primeira coisa que eu faço é o que é que mudou na minha vida? O que é que eu tenho aí diferente? E aí percebo, geralmente, é um desafio novo ou qualquer coisa. Há um gatilho qualquer. E tem a ver com o controle, que é, Sim. eu não sei o que é que vem aí, então vou direcionar a minha ansiedade para algo que supostamente... Sim, mas eu acho que controlo. Habitualmente é um bocado como aquele publicidade da fita cola preta, não é? Tu tens um boião enorme de água, está aquilo a dar um problema, não, vamos pôr aqui uma fita cola para ver se isto resolve. O buraco, sim. E que não resolve nada, não é? Porque no fundo o que estás a arranjar é outro problema. Ou seja, já tinhas o desafio novo e agora tens o segundo problema que é, tenho uma opção e agora tenho que resolver também esta opção além do problema que já tinha. É engraçado porque é a nossa cabeça, não é? São mecanismos, são muito curiosos. E que nos protegeram durante algum tempo. Sim, porque eu acredito que uma pessoa quando resolve... depois há aquela história que tu ouves muitas vezes e que eu acredito que seja mesmo assim, que a pessoa, uma vez anorética para sempre, a vida. Ou não? QB, ou seja, acho que é difícil uma pessoa que num período importante da vida, portanto a adolescência, entre os 15 e os 18, esteve ali, aos 15 começa com o quadro de anorexia, é diagnosticado aos 16,5, aos 16,5, 17 começa a fazer o tratamento e fica tratada aos 19. Dos 15 aos 19 foram 4 anos super importantes da vida da pessoa, onde ela está a desenvolver a personalidade, onde esteve super centrada na comida. Portanto, é pouco provável que aos 39, aos 41, não haja esta preocupação. Mas tem outras bagagens. Tem outras armas para Tem outras armas, mas é pouco provável que deixe de se preocupar totalmente com a comida. Às vezes acontece ir para o lado oposto, para a bulimia. É muito comum o percurso de começar com uma anorexia nervosa e terminar a desenvolver uma bulimia nervosa, porque quando perde o controle, come tudo o que não comeu até aí. Sim. E com muita sensação de prazer na altura, e depois, como de facto aumenta o prazer, aumenta a dopamina, etc., a pessoa acaba por manter aquele registro e depois percebe que consegue o peso mantê-lo mais ou menos com os vómitos, ou com a corrida, ou com laxantes, e portanto entra nesse registro e mantém esse registro durante algum tempo, que depois também deverá ser tratado. E tu só consegues ajudar estas pessoas quando elas decidem? Sim, ou não? Sim. Excepto casos extremos. Casos extremos poderão ser internados, porque há inclusive, sim, por exemplo, agora há pouco tempo sim. vi uma senhora internada no Santo Maria, numa medicina, porque eu faço psiquiatria e ligação, dou apoio aos serviços do hospital, e estava uma senhora internada numa medicina com uma epilepsia estrutural, ou seja, o cérebro andando para trás, ou seja, era uma senhora com 60 anos, que desde há uns 30, 40 anos atrás, os últimos 30, 40 anos, tinha uma anorexia. Morava sozinha, não se casou, tinha um trabalho muito isolado e, portanto, era difícil as pessoas irem percebendo o que é que se passava com ela. E ela, como não se alimentava, e agora com 60 anos, acabava a cair muitas vezes ao chão. E caiu tantas vezes ao chão, bateu tantas vezes com a cabeça, que desenvolveu uma epilepsia.
Portanto, estava internada por causa de uma epilepsia, mas a base era a anorexia que fez com que ela acabasse com uma epilepsia, salvo seja por causa das quedas. E, portanto, aí correm risco de vida, não é? As pessoas. Sim. E, portanto, aí poderão ou não ser tratados contra a vontade. Habitualmente, explicando à pessoa, a pessoa também percebe que está a sofrer e aceita ser tratada. Acho que é raro tratar alguém contra a vontade. Mas um caso menos extremo é a pessoa que tem que aceitar essa ajuda. Sim. Habitualmente aquilo é por etapas, não é? Portanto, e facilita quando o diagnóstico é feito cedo e, sobretudo, quando moram com os pais, que podem confeccionar as comidas. É mais difícil tratar uma pessoa que mora sozinha e que tem que cozinhar para ela quando não quer comer. Quando são os pais, eles mais facilmente metem lá a colher de azeite, metem eles próprios a comida na mesa. Depois há algumas estratégias, ou seja, o espaço onde se come não ser o espaço onde se tem lazer, não é? Sim. Onde se está a ver televisão, portanto, come-se na cozinha e quando acaba, o sofrimento fica na cozinha e há um espaço saudável na casa, que é outra divisão da casa. Nem sempre é possível, dependendo das casas. Sim, mas na realidade isso era o que toda a gente devia fazer. Sim, né? sim. Inclusive nós temos, no geral, uma má relação com a comida. Come-se a ver televisão, come-se como se fosse pôr gasolina no carro, não é? Distraímos-nos, não estamos atentos ao que comemos muitas vezes. Tu estavas... nós estamos a abordar e estamos a pensar muito, se calhar, em adolescentes, mas tu estavas a falar, e lá está, de uma senhora de 60 e tal anos, mas são temas que, sobretudo da adolescência... São, sobretudo as anorexias, são fáceis ou mais fáceis de identificar e surgem sobretudo na adolescência. Todas as doenças desta linha complementar são muito comuns, sobretudo entre os 15 e os 35 anos. É mais raro a posteriori e até 1/3 das pessoas que têm estes diagnósticos entre os 15 e os 35 anos acabam a manter a doença de forma crónica e com uma grande rigidez e com muita dificuldade de alterar as regras, e o prognóstico aí acaba por ser um bocadinho reservado, não é? Ou seja, a probabilidade de mudar uma pessoa que já tem estes comportamentos há 40 anos é muito pouco provável. Há muito mais plasticidade aos 17, 18, 19 e muito mais esperança, não é? Mais tempo para melhorar, mas não obstante o diagnóstico existe mais tarde. Lá nos vossos serviços aparece sobretudo putos, não? Sim, sobretudo miúdos, sobretudo miúdas, alguns miúdos também, mas sobretudo pessoas entre os 15, 17, 19, 20, 23, 35, portanto, a partir daí é mais raro. Tudo isto está relacionado de alguma maneira com a pressão da sociedade. Todas, não é? Sim. Sim, ou seja, inclusive há alguns estudos que comprovam, por exemplo, no Médio Oriente há menos anorexia. Pois era isso porque que eu as mulheres estava a estão tapadas. E, portanto, ninguém se preocupa. Portanto, vêm só os olhos, portanto, há menos prevalência. Ou nas tribos, onde não há televisão. Duvido que haja alguém anorexia. Depois também não sei se... por fome, coitados. É isso. Exato, e acho que de não havendo comida... Aí não é anorexia, mesmo fome. Aí não há hipótese, não é? Sim. Mas não sei, ou seja, também não sei se nesses países, no Médio Oriente e assim, há menos prevalência porque há menos estudos. Também é pouco provável que haja quem aceite fazer consentimentos informados para fazer os estudos. Mas de facto fará sentido, porque de facto há maior prevalência nos países mais industrializados, com mais acesso a comida processada, onde há muitas publicidades à comida. E é isso, e os média, não é? E tudo aquilo, e as redes sociais e tudo, porque eu estava aqui a pensar, a anorexia tem a ver com a imagem do corpo perfeito. Não é? Ou melhor, com a percepção com a percepção do corpo perfeito. Onde é que isso é perpetuado? Nas redes sociais, na comunicação, nos anúncios, etc. A bulimia acaba por estar associada a isso porque parte desse pressuposto. O binge eating é engraçado porque de alguma forma é romantizado também tens a cena... Aqueles clássicos posts da gaja a comer coisa de gelado porque acabou com o namorado, as séries também falam muito nisso, tal e qual, como se fosse uma maneira ela na manta deitada a ouvir uma coisa e a comer um balde de gelado, não é? Sim. É uma ideia romantizada disto, e que se calhar a pessoa até pode estar num dia mau e pensar, olha, vou fazer isto como aquela tipa da série, e isto acabar por então se tornar um registro, tornar-se um padrão. Sim, não é incomum isso acontecer. E de facto, ou seja, inclusive, por exemplo, das redes sociais, o que acontece é muito comum, sobretudo com os influencers atualmente, que as pessoas que são influencers ou sobretudo amplificadores de conteúdo, que transparecem uma imagem nas redes sociais de que têm o corpo perfeito, de que comem sempre comida saudável. Eu sigo algumas pessoas em consulta que depois não é assim. Acabam a comer imensa porcaria toda ao final do dia, só que não metem isso nas redes sociais. E depois compensam de manhã porque vão fazer exercício físico. E de facto depois têm um corpo dentro dos padrões que seriam de promoção de saúde, quando na verdade não é isso que acontece. Inclusive, ou seja,
são pessoas que estão a perpetuar que as outras pessoas tenham o mesmo tipo de comportamento e auto-perpetuam-se, ou interperpetuam-se, não é? Portanto, eu tenho este corpo porque tenho uma vida muito saudável, faço desporto, como tudo direitinho. Mas depois não é verdade. E segue uma pessoa que também acha que faz isso e que também é mentira. E, portanto, andam todos a mentir uns aos outros. Isto pode ser uma condição nova que se está a desenhar para o futuro. Poderá, ou seja, ou sobretudo aproximar pessoas que não sabiam que tinham uma coisa com a outra. Acontece muito sobretudo as anoréticas, terem sites pro-ana, que são a favor da anorexia. Tentar explicar como a anorexia é uma coisa boa. Isso, para além de ser perigoso, devia ser super proibido. perigoso. E, inclusive, pode-se denunciar nos Instagrams, Facebooks, etc., esse tipo de plataformas. Mas, claro, quer dizer, entre denunciar e aquilo ser bloqueado, vai uma distância muito grande. E, de facto, não é incomum as pessoas, por exemplo, virem à consulta, verem uma pessoa na sala de espera e depois comentarem: eu sigo o Instagram dela, ela também. Já não sabia aconteceu? que ela tinha. Sim. Não sabia que ela tinha. Ela é super famosa, é uma TikToker que faz aqueles vídeos do que é que eu como num dia e isso, pois. Portanto, está aqui, porque de facto não come aquilo que come e o que come é pouco. Portanto, e há quase um endeusamento, não é? Se aquela pessoa tem sucesso e faz aquilo... Essas influencers que dizem que comem uma coisa e depois comem outra, também precisavam ser acompanhadas, como é óbvio. Também precisavam ser acompanhadas. E precisavam, sobretudo, não ter um reforço positivo por isso. Sim, essas ou esses. Não ter um reforço positivo. Ou seja, se elas metem aquelas fotos, têm muito engagement, fazem publicidade a comidas ou a espaços, e aquilo tem um reforço positivo, elas vão manter aquele comportamento, como é óbvio. Sim. E o que é que estará por trás disso? Também autoestima? Inevitavelmente vais ter que ter uma baixa autoestima, não é? E isto vai ser perpetuado por uma sensação também de incompreensão por parte dos outros, sobretudo nas quadras de anorexia, e por uma sensação de descontrole na bulimia e no binge eating. A pessoa sente, quer dizer, eu de facto não tenho controle nenhum, eu sou um monstro que come, não é? Eu de facto tento mostrar aos outros nas redes sociais, tento mostrar aos meus amigos, tento comportar-me bem quando vou almoçar, jantar fora, estar com pessoas, mas depois chego a casa eu sou um monstro. Portanto, há quase assim uma sensação de belo e do monstro, não é? E, portanto, isso baixa muito a autoestima. Nós sentimos que não temos controle nenhum. Sim. Pá, há uns vídeos que eu odeio ver e fascinam-me ao mesmo tempo. Odeio porque acho um ridículo, que é o desperdício de comida. Que é aquela malta que se faz vídeos só a comer tipo mega pratos gigantes. Já deves ter visto. Sim. E são só vídeos a comer e tem milhões de visualizações. Porque não podem comer e gostavam de comer o mesmo, porque sabem que vão engordar. E outros porque de facto aquilo acaba por ser muito aprazível à vista. Há vídeos da ASMR de comida. Sim. Há uma que é como é que se chama? Uma loura que é Annie qualquer coisa. É uma loura relativamente, não é magra nem gorda, é normal, e só come doces. Ela deve fazer um vídeo por semana, mas eu fico enjoado só de ver aquilo, e é a ASMR porque é só ela, os sonzinhos todos. Mas eu fiquei de tal forma, não foi chocado, mas perplexo com aquilo, que eu fui ler sobre a tipa para tentar perceber, e depois ela explica obviamente que ela não come aquilo durante a semana. Ela só para os vídeos. Sim, come, tem uma alimentação regular, faz exercício físico todos os dias e faz os vídeos da ASMR a comer doces. E porquê é que ela acabou de fazer isso? Não sei. Será que ela de base não tem um binge eating e arranjou uma maneira de capitalizar aquilo? Pois não sei, mas capitaliza de certeza, não é? Porque aquilo são milhões e milhões de... Mas ou seja, nenhum de nós agora dizia, olha, uma boa ideia do meu negócio era eu vou começar a comer muito e gravar vídeos com isso. Provavelmente para essa ideia de ter surgido era uma coisa que se calhar já estava na base. Provavelmente, claro, não vou fazer um diagnóstico sem conhecer a senhora e sem falar com ela, mas é muito provável que de base haja um binge eating, senão, quer dizer, há um descontrole, depois ela arranjou uma maneira do descontrole ser controlado, não é? Mas continua a haver ali algum descontrole para comer aquilo tudo, não é? Sim. E depois tens muitos vídeos de chineses a fazer o mesmo também, a comer. Eu não percebo, não consigo perceber. Replicam, não sei. Ou seja, de facto, nós precisamente temos uma mimetização, tentamos imitar as pessoas que nós achamos que têm sucesso ou com as quais nos identificamos, e portanto depois aquilo tem um efeito grande de ampliação, portanto amplifica bastante, as outras pessoas acabam a fazer o mesmo. Agora, sobretudo a percepção que dá há uma base genética nisto, não obstante, ou seja, não é como se a culpa fosse totalmente do indivíduo. Sim. De facto, as pessoas que têm anorexia, em termos genéticos, partilham alguns genes com a esquizofrenia. Okay. Ou seja, não estão psicóticas, mas muitas vezes elas ouvem uma voz
que é descrito na voz anorética. Mas as minhas são obsessivas. Mas, ou seja, aí tu reconheces. Tu dizes, esta voz é uma voz que me surge, é uma voz minha. Eu até costumo dizer a minha cabeça. A minha cabeça está-me a dizer que eu não tenho não sei o quê. Mas tu reconheces que é a tua cabeça. Sim, é a minha cabeça. E não um não é uma voz exterior. Não é uma coisa exato. Sim, e elas também reconhecem isso. Portanto, não é psicótico. Não dizem que é de facto uma pessoa que está a falar na minha cabeça. Sim. Mas quase todas descrevem isso. Como é sendo... é o bully. É tipo o diabinho e o anjinho. Sim. É o diabinho. Estás gorda, ou nem sei o quê, não vais já viste, comer isso. vai tudo para as coxas, já viste, vais ficar gorda, os outros ninguém vai gostar de ti, não consegues controlar nada, a sério que não consegues não almoçar hoje. E portanto elas escrevem muito essa voz. É por aí um dos componentes onde a medicação ajuda um pouco. Portanto, baixa muito essa ansiedade latente. Mas portanto há esta proximidade entre estes diagnósticos. E por outro lado, no binge eating e na bulimia há uma proximidade com as perturbações aditivas. Ou seja, de facto há famílias onde há mais adições ao álcool, ao jogo, às substâncias. Imagina, uma pessoa que tem uns pais ou que teve um pai alcoólico, pode não ser alcoólico, mas ser depois... Pode ir a ter um binge eating, por exemplo. Está a replicar há duas coisas. Também, por um lado, replica o comportamento, porque foi o ambiente que percepcionou. Mas por outro lado, tem os genes. Os genes estão lá. E, portanto, aumenta a probabilidade para... Ou seja, nem todas as pessoas que são internadas num serviço de cuidados intensivos e que fazem morfina, saem de lá e vão procurar heroína na rua. Sim. Não é? Portanto, muitas vezes o grau de adição é inerente ao contexto e não à substância em si. Sim. Nós, inclusive, vivemos num país onde as pessoas bebem café. Quase a gente bebe mais café do que deveria beber em Portugal. Não é? Mas nós não consideramos que é uma adição porque todos os portugueses fazem isto. Não é? O grau ou não de impacto também tem que ver com a percepção que nós temos onde fazemos o risco do diagnóstico. Eu acho que nunca, não me parece que eu vá entrar alguma vez num quadro desses, mas eu tenho uma coisa curiosa, porque e também tem a ver com a minha cena de controle e do meu quadro mais obsessivo-compulsivo, que é, eu tenho uma alimentação regrada, mas às vezes apetece-me comer porcaria. E depois não fico muito naquela luta interior de não vou comer porque isto é açúcar e o açúcar não sei o quê. Hoje em dia estou muito mais à vontade e parte do pressuposto tão simples quanto apetece-me comer esta bola de Berlim? Apetece. Há quanto tempo é que não comes uma bola de Berlim? Ixi, há 3 meses. Vou comer a bola de Berlim. E depois faz alguma coisa a seguir? Apetece-me comer outra bola de Berlim. Isso já é capaz de ser exagero. Já saboreei esta, siga a vida. Mas consegues não ir comer a segunda e a terceira? Claro. Ok. Sim. Okay. Mas não fico com um sentimento de culpa, que muitas vezes eu ficava com o sentimento da culpa de pronto, pá, passei a semana toda a comer bem e agora fui comer uma bola de Berlim. E agora eu percebo que aquela bola de Berlim cumpriu uma função reguladora. Mas aí estás a explicar muito bem. De facto, a anorexia está mais próxima da perturbação obsessiva-compulsiva, do controlo. Sim. Ao contrário da bulimia, que está no oposto do descontrole. E, portanto, tu tendo esse quadro, és mais propenso a controlar. Sim. E, portanto, tu dizes, ok, já comi, está bom. Uma pessoa com bulimia, ou um binge eating, diria, também perdi por 100, perdi por 1000. já andei a semana toda aqui a fazer um sacrifício, hoje é sexta-feira e ninguém quer saber. E comem as 3 bolas de Berlim. Por exemplo, eu nos restaurantes, na maior parte dos restaurantes, eu como sempre fruta. Não como doces, porque os doces desse restaurante não valem a pena. Percebes? No sentido Exato. Opa, é sempre a mesma coisa. Agora, se houver uma sobremesa diferente, eu já sou capaz de pensar, olha, vou provar. Sim. E fico por ali. Estás a perceber? Ou seja, tens X vouchers que podes gastar e não vale a pena gastar naquela comida. Sim. Não é? Sim. Não é saudável o suficiente para tirar o prazer. Embora não tenha um número na minha cabeça, porque isso já seria obsessivo. Isso já seria obsessivo. São 3 e portanto tenho mais um. Não, mas tu atribuis o prémio a... Só posso dar... Pronto, então há uma bola de Berlim e é aquela bola de Berlim naquele sábado de manhã. Eu acho que de alguma maneira até aprecias mais. Porque estás a valorizar de alguma maneira... Um dos tratamentos para o binge eating tem a ver com psicoterapias de terceira geração, onde há o mindfulness, e alguns dos tratamentos são, por exemplo, colocar um Maltesers na boca e saborear, deixar de reter, sentir o crocante, um único Maltesers. Sim. E depois uma uva. E depois um M&M. E portanto a pessoa se saborear, porque habitualmente o que há nos quadros do binge é que come os Maltesers todos. E portanto não chega a saborear. A única coisa que vai saborear é o efeito da dopamina. Agora, o binge eating soma uma coisa mais moderna e se calhar começa a ser mais prevalente, não sei. É mais prevalente. Para nós fazermos uma coisa prevalente ou não, tem que se fazer estudos. Para fazer estudos tem que
as pessoas têm que aparecer. E de antes não aparecia porque as pessoas nem sequer sabiam que isto era uma doença. Sim. É só, pronto, ele é um bom garfo, come muito. Sim. Ele tem excesso de peso, está bem, mas não tem problema nenhum. A mãe também tinha, e a avó também tinha, e o irmão também tem. Os caras têm todos um padrão de binge eating, não é? Sim. E há algum tratamento para isso, não é? E portanto, quer com fármacos, quer com psicoterapia, e sobretudo com uma identificação. Nós percebemos, ok, isto é um problema e não uma maneira de ser, é um problema e temos que o tentar resolver. E a melhor maneira é, há várias formas depois de tratar. Inevitavelmente vai ter que haver um plano alimentar. Ou seja, a pessoa tem que reaprender a comer. E não pode ser, o habitual é isso, não come pequeno almoço, o pequeno almoço não tenho tempo, não come o almoço, eu também não tenho tempo, e concentra toda a comida no final do dia. E sente-se muito cheio. Sim. E portanto tem que se desconstruir isto. Comer um pequeno almoço mais abastado, almoçar como deve ser, para nunca ter a sensação de fome que abre a caixa de Pandora do azar. Olha, hoje já perdi por 100, perdi por 1000 e portanto vou comer as bolas de Berlim todas porque eu estou com fome e esta pastelaria está aqui ao meu lado. Portanto, nunca deixar chegar ao período da fome, porque a fome aumenta o descontrole nestas pessoas. E provavelmente também é mais difícil para as pessoas que lidam com o binge eating de identificá-lo. É porque sempre foram assim. Ou seja, têm a sensação de que sempre... Mas só a partida, se uma pessoa disser, se uma pessoa dá só algum momento pensar, eu se calhar já estou a exagerar, é porque já tem essa noção, então ou não? É, mas há uma... E não precisa necessariamente, e se calhar pode procurar ajuda no sentido só para perceber... Pode, sim, inclusive, ou seja, por exemplo, ontem vi uma doente em consulta que me disse veio à consulta porque foi à psicóloga e ela de facto tinha um baixo peso, tinha uma MC19, portanto tinha 40 quilos, já chegou a ter 50. E no último ano e meio perdeu 10 quilos. E ela vinha vinha referenciada pela psicóloga que achou que ela tinha uma anorexia porque se tu tens 40 quilos, tens uma anorexia. Sim. Pronto, e eu, ok. E eu comecei a fazer as perguntas. Então o que ela tinha, ela própria já foi tinha ido procurar à internet e disse que eu acho que tenho uma facofobia. Portanto, uma fobia de comer. E depois eu tentei desconstruir aquilo e na base tem uma avó que há um tempo atrás faleceu e faleceu engasgada. E então ela tem medo de se engasgar. Então desde há 2 anos para cá que tem muito medo de comer e tem medo de se engasgar. Então perdeu muito peso por ter medo de comer, não é porque quer emagrecer. Ela até está preocupada e gostava de ganhar peso, só que não consegue porque tem medo de comer. Não tem graça nenhuma. Curioso. Mas é diferente, psicopatologicamente é diferente de uma anorexia onde a pessoa quer perder peso. Isso é muito curioso. E, portanto, é preciso perceber o porquê daquilo acontecer, como é que chegámos lá e o que é que podemos fazer para sair dali. Que padrões é que podemos alterar, usar ou não medicação, dependendo se há, muitas vezes, nos quadros quer da anorexia, quer de bulimia, há sintomas depressivos. As pessoas muitas vezes têm um quadro depressivo associado. Então quais são os sintomas e sinais mais comuns dos transtornos alimentares? Então, a anorexia, para fazeres o diagnóstico, tens de ter um IMC abaixo de 19 ou 18,5, dependendo das classificações. Tens que ter, habitualmente, tens que ter uma necessidade grande de querer perder peso. Tens que querer perder peso. Porque se perderes peso sem querer... Uma obsessão, claro. Tipo uma obsessão, exato. Ou seja, nós queremos perder peso e quer perder peso a todo o custo. Tem que ter uma fobia de ganhar peso e de gordura. Portanto, a pessoa não quer... tudo o que possa aumentar 1 grama não querem isso, portanto tem que haver estas coisas e quase sempre há alterações endócrinas secundárias, a pessoa começa a deixar de ter menstruação, no caso das mulheres entram em amenorreia, alterações depois dos ossos, como perdem muito peso começam a ganhar uma coisa que é lanugo, começam a ganhar uns pelos assim nos braços, que é semelhante ao que acontece nas crianças quando nascem, tem aquele cabelo e aqueles pelos que depois caem, começam a surgir esses pelos que são alterações do corpo para compensar a perda de peso. O corpo como baixa, como perde peso, começa a frequência cardíaca também a baixar, o ritmo do corpo todo começa a baixar, o corpo começa a ficar mais frio e então desenvolve estes pelos para se proteger, evolutivamente. Portanto, isto nos quadros de anorexia. Na bulimia tem que haver binge, tem que haver um período em que a pessoa come e sente que está descontrolada, que não consegue evitar esse descontrole e tem que haver um comportamento compensatório da ingestão. Seja de ir à casa de banho vomitar ou exercício ou tomar laxantes. Okay. Depois, no binge eating, há esta sensação de descontrole, mas não há a indução de vómito. Sim. Portanto, a pessoa fica sendo só muito descontrolada e depois sente-se muito triste com isso. E isso é, por exemplo, do binge eating, para ser considerado uma questão, um problema, é algo que tem que ocorrer todos os dias, porque lá está... ou seja, tu para fazeres o diagnóstico tens de ter escalas e avaliar. Sim. Ou seja, é suposto acontecer na maior parte dos dias nos últimos 3 meses, para fazeres um diagnóstico. Okay. Claro que depois isto é subjetivo. Se uma pessoa for tipo uma vez por semana, é só... Uma vez por semana, ou seja, uma pessoa que vai, portanto, 52 vezes por ano, vomitar todas as semanas, já seria alguma coisa patológica. Mas é um grau mais fraco. Mas se for só o binge eating uma vez por semana? O binge eating uma vez por semana, em princípio não faz o diagnóstico.
E tem é que também perceber qual é a causa desse binge eating. Okay. Se é sempre que vai à casa da avó e a avó cozinha muito bem. Pois, ou se há um desespero associado. Imagina se a pessoa está a semana inteira à espera daquele dia para poder comer que nem um alarme. Mas se tiver a semana toda à espera daquele dia, não é um binge eating. Porque aquilo é meio planeado. Ela sabe que é tipo o cheat day, não é? Com as pessoas do ginásio. Ela sabe que à sexta-feira eu posso me descontrolar. O problema é que quando já não é só a sexta. Porque se está segunda à espera de sexta e tem comida em casa, podia fazer o binge eating na segunda. Portanto, se ela consegue adiar isso, vai contra ter um diagnóstico do binge eating, não é? Então, mas como é que a família e amigos podem oferecer apoio? Alguém que está... Primeiro que tudo tem que perceber se há uma no alteração. diagnóstico e depois do diagnóstico. Portanto, primeiro que tudo tem que identificar um potencial diagnóstico. Ou seja, perceber que o filho ou a filha começou a comer de uma forma estranha, que não se senta à mesa, ou que no final da refeição vai sempre à casa de banho, começou a ir todos os dias à casa de banho depois da refeição, provavelmente vai vomitar, não é? Ou que está mais isolado, mais triste, mais em baixo, menos interativo com os outros, começou, era uma pessoa muito social e deixou de ir às festas de anos, aos jantares, às refeições. Portanto, isto para estar alerta, pode deixar de ir a essas coisas por estar deprimido e não por uma anorexia. O que também, estando deprimido, também convém compreender se é de facto uma depressão clínica ou não, e portanto deverá sempre aí procurar ajuda. Mas portanto, notar que há uma alteração nos padrões e com resistência, ou seja, até acham isso durante a semana e depois vão de fim de semana em família e reparam que levantou-se mais tarde e não tomou o pequeno almoço, eu hoje aproveitei para dormir, arranjam umas desculpas, e quando nós tentamos de facto, como esta sobremesa que é tão boa, ele diz, eu já estou cheio, coisa que não era habitual. Portanto, tem que haver uma alteração do padrão. Não é? Sim. E portanto, é identificado o problema e procuram consultas de psiquiatria, de comportamento alimentar, etc. Depois, estando identificado, é muito ajudar a pessoa a descentrar da comida. Ou seja, que a comida não seja o assunto. Sim. Porque senão a pessoa já acorda de manhã... Senão ainda fica mais nervosa. Claro, se tens uma pessoa em casa que sabes que vai gerar discussão, de estarem ali a discutir 3 colheres de arroz, portanto, tens que aproveitar essa refeição para não falar... Claro que depois as 3 colheres de arroz e metes o que está no plano alimentar. Mas o almoço falas sobre outro tema qualquer, nada a ver com aquilo. E vais centrar todo o almoço sobre isso, ou todo o jantar sobre isso. Sim. E não sobre, pronto, esta carne está tão boa. Este arroz fizemos sem azeite. Não é? Portanto, aquilo vai ativar a pessoa, faça isso. Portanto, descentrar. Porque o problema está lá, mas se olharmos, ou seja, porque inevitavelmente vai ter que comer, mas se estiver focado noutra coisa, distrai-se mais, fica mais fácil. E depois eu acho que as pessoas que lidam com essas questões e alguém que possa estar a assistir a isto e que se esteja a identificar, acho que há uma compreensão que pode ser transversal a outras questões de saúde mental, que é essa imagem que têm delas na realidade para elas é real, é verdadeira e não se pode desvalorizar isso, mas que na realidade é uma doença, não é é como se estivessem dentro de um pesadelo que, através lá está, da terapia e da procurar ajuda, que provavelmente vão acordar e vão perceber que aquilo não era assim. Sim, e só porque foi sempre assim, não quer dizer que vá ser para sempre. Sim. Só porque eu nunca gostei das minhas coxas, não quer dizer que nunca vá gostar das minhas coxas. E não é só isso. É uma coisa tão curiosa. O facto de nós estarmos sempre preocupados com aquilo que os outros vão achar de nós, seja em termos de imagem, seja do intelecto, seja o que for, é muito curioso. Nós estamos sempre preocupados com o que os outros vão achar de nós, mas esquecemos o facto que a maior parte de nós está preocupado consigo só. Não mas é? É literalmente isso. Nós achamos sempre que toda a gente está a olhar. E nós toda a gente quer o saber foco. E na verdade percebemos que o foco, de facto, não querem assim está saber. em cada um de nós. Claro. E sobretudo, ou seja, nós deslocamos pelo mundo com o nosso corpo. E o nosso corpo é o nosso cartão de visita. Nós entramos num sítio, as pessoas olham para nós Sim. e identificam-nos, não é? Mas nós somos muito mais do que o nosso corpo. E o percurso tem que ser feito é precisamente depois nesse sentido em termos terapêuticos. Que é, claro que tu também és as tuas coxas e também és os teus braços e também és os ombros. Mas és muito mais do que isso. E há aqui uma questão muito importante, que é quando alguém te avalia e te classifica pelo teu corpo, ou te critica, ou te faz bullying, ou o que é que seja pelo teu corpo, é alguém que também não interessa conhecer. Uhum. Porque alguém... Tal e qual, porque alguém que já está a inquinar a e não é relação só à partida. isso, não é? E é tão simples quanto isso, porque quando alguém te aponta o dedo em relação a algum suposto defeito teu,
para mim é muito simples. É uma pessoa que está a apontar o dedo para não olharem para ele. É um bocado como no futebol. Às vezes o melhor ataque, o melhor defesa é o ataque, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, se eu atacar, inclusive, por exemplo, acontece isto mais, na anorexia não tanto porque são mais autoconscienciosos, mas provavelmente na bulimia poderá surgir isso, não é? Ela vai criticar todas as pessoas do Instagram. Esta é muito gorda. Esta tem umas mãos muito grandes. Esta devia ir mais ao ginásio. Esta não tem cuidado nenhum com ela. E no fundo está a dizer aquilo que é para ninguém falar sobre ela. Não é? Sim. E para se proteger. E no fundo está a perpetuar. Sim. Não é? Porque ela está a fazer o que não gosta que lhe façam. Ela ou ele. E portanto perpetua este ciclo de ódio e de foco no corpo que de facto não é benéfico para ninguém. Tu vês isso muito nas redes sociais, não é? E tu vês muito várias personalidades, às vezes malta conhecida, que vem falar e que vem depois e cola as mensagens que mandam, tipo, já operavas as maminhas, já punhas não sei o quê, já perdias uns quilinhos. E quando alguém diz isto, para além de magoar a pessoa, se for uma pessoa que não tem uma boa estrutura, vai achar aquilo, se calhar preciso mesmo perder uns quilinhos, se calhar preciso mesmo pôr mamas. E se calhar nunca tinha pensado naquilo e passou a preocupar-se com isso. Mas na realidade, não se esqueçam de uma coisa, isto nunca é sobre nós, é sobre a pessoa que escreveu a mensagem. Sim. Não é? É sobre uma pessoa que olha para mim e diz, se calhar devias perder uns quilinhos, ela está a dizer mais sobre ela do que sobre ela mim. Tirou o tempo do dia dela para ver esse vídeo ou a foto, para escrever num comentário uma coisa sobre o corpo dos outros. Quer dizer, na esfera das 12 ou de 15 horas que esteve acordada, foi perder alguns minutos a dizer aquilo sobre aquela pessoa. Portanto, quer dizer, a partida, acho que o problema está nessa pessoa, na pessoa que faz a mensagem e não na pessoa que tem o corpo, não é? Agora é aquilo que nós estávamos a falar. O equilíbrio nisto tudo está, uma pessoa pode ser magra porque realmente não consegue engordar e que também às vezes é chato. Que acontece. E eu passo por isso. E eu também. Inclusive eu passo, as pessoas estão sempre a dizer que eu estou mais magro. Eu será a altura é chato, meu. E não é chato? É chato, claro que é chato. E também é chato o oposto. Estás mais magro. Emagrecer e não conseguir. Sim. Mas As pessoas perguntarem continuamente, mas estás mais magro, não estás? Estás mais magro, está tudo bem? Sim, eu acho que está. Porquê é que não tens de comer mais? E eu digo, eu como. Sim, é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Depois há aquelas pessoas que realmente estão bem com o seu corpo, mas que não conseguem emagrecer. Sim, também pode que é um problema, que é o mesmo problema, mas oposto. Ou seja, as pessoas querem engordar, achavam que não conseguem, e as pessoas querem emagrecer e não conseguem. Pode haver pessoas que são mais, que têm excesso de peso, mas que estão conscientes disso e estão bem com isso. Sim, que não terão binge, porque senão teriam descontrole e não estariam bem com a sensação que são descontroladas, não é? Sim. Portanto, o equilíbrio nisto tudo não está em ser nem gordo nem magro, mas estar conscientemente bem com o seu corpo. Sim. Que é um equilíbrio difícil. Sim. Que é um equilíbrio muito difícil. Porque há alturas, todos nós em alturas, vamos achar-nos mais gordos e mais magros. Sim. Temos é que perceber até que ponto isso é é natural, não é? Ou e não é algo que possa entrar num registro, lá está, mais de ir em busca de uma obsessão ou algo do género. Não é? Sim, sendo que a linha é muito ténue. Ou seja, inclusive as pessoas depois que entram, de facto, entram nestes quadros, muitas vezes até em consulta, começaram de uma maneira até saudável. Vou perder peso, ou seja, não é incomum as anorexias terem começado com excesso de peso. Porque até aos 15 anos sempre foram vítimas de bullying, as pessoas diziam que és gorda ou gorda, etc. Então vou deixar de ser esta pessoa. Começam a perder peso, perdem muito, 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 muito peso. E depois não deixa de ser engraçado que muitas vezes deprimem. Ou seja, tinham 80 quilos quando era suposto para a idade e para a altura terem 60. Eles perdem dos 80 e chegam aos 55. E aos 55 ficam deprimidos. Porque deixam de ser a pessoa que eram. Ou seja, já não se identificam. Que sempre quiseram ser aquela pessoa, mas quando olham ao espelho e veem aquela pessoa, não sentem que são aquela pessoa. E o trabalho aí, qual é o trabalho aí que tem que ser feito? O trabalho aí tem que ser desconstruído antes, não é? Ou seja, esta ideia das dietas super rápidas que vão mudar tudo, o programa do Biggest Loser, onde as pessoas tinham muito peso, perdiam imenso peso, mas depois... e depois a maioria não só recuperou, como ficou com mais peso do que tinha antes do programa. Porque quer voltar a ser o que era. E porque perde o controle, ou seja, diz, eu vou-me controlar porque esta dieta é miraculosa e eu vou perder este peso. E depois ficam muito satisfeitos e acham que está feito. Não, aquilo existe trabalho, manter um peso, não é? E portanto temos de desconstruir isto à partida. E de facto no mercado atual o que se vê é montes de dietas. Há dietas dos números dos dias, dos meses, das luas, de paleolítico. Há montes de dietas
que é sempre a procura da solução rápida, não é? Ou seja, vou perder este peso e tudo fica bom. Não, fica tudo igual, só tens menos peso. Não, os teus problemas não vão alterar, não é? Os problemas vão ficar iguais. Ou seja, lá está, a questão nunca é a comida e nunca é o peso. Nunca é. Ou seja, tu dizes, eu tenho um problema com os meus filhos, há um problema no trabalho, há um problema em qualquer coisa, e vou perder peso. Sim, agora tens 2 problemas. Tinhas o que tinhas e o novo, não é? Portanto, não vais resolver nada por ter menos peso. Sim. A não ser que o teu problema seja excesso de peso. Pronto, aí resolves o problema. Que mensagem, Tiago, é que podemos deixar às pessoas que estão a passar por isto, ou que se estão a identificar, ou que têm alguém na família que esteja a lidar com isto? Então, primeiro que tudo, identificarem as situações. Ou seja, perceberem que um familiar mudou o padrão, ou está mais isolado, ou mais rígido em relação às refeições, e portanto identificar a questão. Depois, aproximar a pessoa e explicar que estão preocupados com a situação e não com o peso. Ou seja, sim, eu estou preocupado porque alguma coisa se passa contigo porque tu começaste a perder muito peso. Portanto, alguma coisa está de errado. A pessoa vai dizer que não, vai entrar em defesa, provavelmente, mas explicar que está lá para ela e que essa pessoa não está sozinha e que aquilo provavelmente não é a solução. Depois de identificado o problema, devem procurar consulta. Ou seja, há referenciação a partir dos centros de saúde, para o Hospital Santa Maria, é uma referenciação direta, não há área. Os doentes chegam lá a partir de qualquer centro de saúde do país, portanto há uma referenciação. E depois de procurarem consulta, tentarem ajudar a pessoa a cumprir o plano. Não é? E sobretudo deixar a mensagem de que estas doenças têm tratamento e com algum sucesso. Portanto, não é uma coisa inefável que a partir de agora vou ficar para toda a vida preocupada e presa nesta esfera do vómito e da ingestão compulsiva. Não. Há tratamento e as pessoas ficam substancialmente melhores e quando começam a sentir essas que têm um controle e as com anorexia que recuperaram o peso e que este novo controle é um controle seguro, mas saudável, aumentam muito a autoestima, sentem-se bem, voltam a ser felizes, voltam a comer as coisas que gostavam, porque há pessoas que estão 4, 5 anos sem comer uma lasanha e é o prato favorito delas. Sim. Quer dizer, à custa de umas regras que elas... não há necessidade, à custa de umas regras que elas colocaram e que acharam que lhes traria felicidade, que reduziria os problemas, mas que não. Acaba por não ser por aí. Mas isto para deixar uma mensagem positiva, há solução, é procurarem ajuda e tentarem identificar a situação à volta de vocês e pedirem para essas pessoas vos ajudarem. E é quem poderá estar a passar por isto, mas ainda não está convencido. É mais difícil. A ideia desta conversa é exatamente isso. É perceber que, pronto, as coisas têm uma solução, não é? Tal e qual, porque também, como dissemos no início... E que se tem essa dúvida, se tem um problema ou não, não há problema nenhum em irem falar com um psicólogo ou um psiquiatra e falar. É um médico com outra pessoa qualquer. Sim, ou seja, se não for esse o problema, não há um problema. Vão lá uma vez e vão-se embora, não é um problema. Outra rapariga que achava que tinha uma anorexia. É um problema, não é uma anorexia, mas é um problema. Tem uma fobia de sufocar. É curioso, e é bom saber que é isso. Claro, ou então já aconteceu irem lá e achavam claramente que era uma anorexia e não, era só uma depressão, tal depressão mancólica, quando a pessoa pensa assim, se eu quero morrer, para que é que vou comer? Não é? E portanto foi tratada de depressão e a vida seguiu e estão muito melhor e foram estar para a faculdade e estão a viver bem. Portanto, é importante, sobretudo, fazer o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser alguém que saiba disso e para isso também tem que estar abertos à possibilidade disto ser uma doença. Sim. Não é? Olha, Tiago, muito obrigado por esta hora que aqui estivemos. Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast e se estiverem a assistir no YouTube, venham aos comentários. Venham falar, fazer uma partilha das vossas experiências. E continuem a acompanhar nas redes sociais, o Patreon, nas plataformas de áudio, porque todas as semanas temos sempre aqui uma conversa nova para todos nós. Obrigado e até a próxima.